Fala galera ligada no Pautas e Táticas, um dia após a goleada do Barcelona sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 4-0, muita gente lembrou dos tempos que aquele cara ali comandava o time do Barcelona e isso era até comum, corriqueiro, né? Vitória por goleada da equipe blaugrana sobre o rival merengue. Dessa vez foi sobre o comando do Xavi Hernández, mas a gente vai relembrar como o Barcelona do Guardiola jogava. Foram 4 temporadas mágicas. Alguns dizem que esse foi o período em que nós vimos o melhor time de clubes de todos os tempos atuando, que foi a melhor versão também do Guardiola, que foi a melhor versão do Messi nas mãos do Guardiola, mas em cada uma das 4 temporadas foram 4 times completamente diferentes, claro, com seus padrões bem estabelecidos, e a gente vai falar sobre ele hoje. Isso já estava na pauta, muitas pessoas já vinham me pedindo para poder fazer essa análise retrô, mas acho que hoje é um dia perfeito, né? Bem oportunista, um dia depois da goleada, e até para o torcedor catalão comemorar um pouco mais essa vitória incomum sobre um arquirrival. Então vamos fazer aí essa homenagem ao Barcelona do tio Pepe. Se você ainda não é inscrito, assista o conteúdo até o final, quero merecer a sua inscrição. Se já é, muito obrigado. E vamos parar de enrolação e vamos falar logo sobre esse timaço que era o Barcelona. Vamos falar de cada temporada, tá? E as diferenças entre os times com o passar do tempo. O Guardiola assumiu o Barcelona na temporada 2008-2009. E aquele time base com alguns reforços, né, e alguns jogadores que ele não conseguiu fazer com que saíssem, mas que era plano dele. Não estavam nos planos dele, acabaram permanecendo e foram até peças importantes. Vamos então começar escalando esse time que tinha Víctor Valdés no gol, um goleiro que ele aperfeiçoou muito, principalmente no fundamento com os pés, né, na qualidade no passe, na saída do gol, de atuar como um goleiro líbero. O Daniel Alves na lateral direita foi trazido do Sevilla naquela temporada. O Piqué foi trazido de volta para o Barcelona, ele que estava no Manchester United. Eu confesso que eu lembro muito pouco do Piqué por lá. O Puyol, capitão do time, era o outro zagueiro, e o Eric Abidal, o lateral esquerdo. E Yaya Touré era o volante titular ainda nessa temporada. Xavi e Iniesta, os dois meias. Messi, num primeiro momento, na ponta direita. Eto'o de centroavante, Thierry Henry na ponta esquerda. Quero frisar Messi na ponta direita num primeiro momento, porque é nessa temporada que ele começa a ser moldado pelo Guardiola para jogar como falso 9. Foi durante um clássico contra o Real Madrid no Bernabéu, uma goleada por 6-2, em que o Guardiola observou que a defesa do Real Madrid e o meio-campo deixavam um espaço muito grande entre esses setores. Era um espaço que não tinha ninguém ali para ocupar, um espaço entre linhas que poderia muito bem ser aproveitado justamente pelo Messi, que é um cara que tem a característica muito grande de conduzir a bola, que quando saía da direita e vinha para o meio, ele poderia funcionar muito bem como um ponta de lança. Então o Guardiola, tendo observado isso, pediu para que ele e o Eto'o trocassem de posição. E assim nasceu o falso 9. Ele partindo de uma posição mais centralizada e vindo buscar o jogo entre as linhas. Qual era a ideia aqui? Dar mais espaço para o Messi e tirar a limitação dele de jogar pelo lado do campo, onde ele tinha o centro, né, a jogada mais previsível de se fazer, ele sendo canhoto e jogando pelo lado direito. Então ele saía daqui e vinha para dentro, ou ele podia partir para a linha de fundo, que não era muito a dele, ou jogar um pouco mais para trás, que também não era muito a dele. Então aqui ele tinha 360 graus para poder atuar. Se um zagueiro viesse na caça dele, ele abria espaço para algum outro atacante. Se não viesse, ele tinha muito espaço para poder conduzir a bola, poder finalizar de fora dela, poder abastecer algum atacante. Então essa ficou conhecida como a Zona Messi. E vamos ver agora como isso funcionava na prática. E de acordo com os lados que o Barcelona atacava, seja pela direita ou pela esquerda, haviam diferenças muito grandes. Quando o time atacava pela direita e o Daniel Alves subia, vou tirar aqui o time adversário, no caso o time do Real Madrid, que tomou de 6 nesse jogo, para a gente poder observar melhor como funcionava a equipe do Barcelona. Quando o time atacava pela direita, o Daniel Alves subia, o Messi fazendo esse movimento, quem aproveitava o espaço era o Eto'o, que foi quem trocou de posição com ele. Se o Messi foi jogar como falso 9, o 9 de verdade, foi jogar pelo lado direito. Então o Daniel Alves veio fazer esse corredor, aqui o Piqué cobria ele, o Puyol
ficava um pouco mais centralizado, e o Abidal como um lateral base, e o time tinha aqui 4 homens no meio campo e mais 3 no ataque. Era um desenho de 3-3-1-3, ou 3-4-3 com o meio campo em losango. Guardem esse desenho tático que a gente vai falar dele mais tarde no vídeo. Mas quando o time atacava pelo lado direito, essa era a configuração que a gente via na equipe do Barcelona. Quando atacava pelo lado esquerdo, a configuração mudava. O Daniel Alves ficava mais fixo na defesa. Claro, quando o Messi fazia um movimento, abria o espaço para o Henry pela esquerda subir. E se o Abidal subia pouco, quem abria era o Iniesta. Então, Xavi e Yaya Touré ficavam muito mais como volantes. E o Messi aqui funcionando como um camisa 10 clássico por trás de um atacante que, no caso, era o Henry. O Eto'o continuava aberto pela direita e quem dava amplitude pelo lado esquerdo, ou quem abria o corredor pelo lado esquerdo, era o Iniesta. Então o desenho tático do time ficava muito mais parecido com um 4-2-3-1. Esse era o esquema tático, essa era a formação que o Barcelona jogou na temporada 2008-2009, inclusive conseguiu a primeira tríplice coroa da história do clube, sempre partindo de um 4-3-3, que era o sistema base do Guardiola. E a gente sabe quais são os princípios táticos do Barcelona do Guardiola, né? Aliás, de todos os times do Guardiola. Depois ele implementou esse mesmo estilo no Bayern também, no Manchester City, um estilo de muita posse de bola, triangulações. A gente vê sempre quem tem a posse tendo 2 opções de passe. A gente vê a formação de triângulos em todo o campo para aproveitar a circulação da bola. A posse de bola que era não só... Aliás, não era mesmo o grande intuito do time. O time não tinha posse por ter a posse, tinha por 2 motivos. Primeiro, para poder encurralar o adversário para trás e deixar ele longe do gol do adversário, ou seja, também era uma forma de se defender atacando. É um princípio moderno do futebol, de se jogar futebol. Você tem a posse, então você não pode tomar gols, porque o adversário não tem a bola para poder te atacar. Então quanto mais você encurrala ele dentro do próprio campo de defesa, mais seguro você está no campo. Inclusive o goleiro também poderia participar dessa circulação da posse. E o segundo motivo, claro, automatizar os movimentos e deixar sempre com que um jogador tenha sempre pelo menos 2 opções de passe. Se o lateral recebe a bola por aqui, ele tem a opção por fora e por dentro. Ou pode ter a opção aqui também para trás, ou até mesmo pelo meio. E isso se seguia em todo o campo. E esse é um princípio que o Guardiola carrega até hoje. Além da amplitude com os 2 pontas, a adição de um falso 9, a linha alta defensiva, o goleiro líbero, tudo isso são princípios que o Guardiola busca desde o primeiro time dele, que foi o Barcelona 2008-2009. Para a temporada 2009-2010, a linha de defesa se manteve a mesma linha de defesa titular, só que mais algumas alterações foram feitas no time. Primeiro, lembra dessa variação com o Iniesta abrindo? Lá na temporada 2008-2009, o Guardiola já vinha lançando 2 garotos. Sérgio Busquets no meio para o lugar do Yaya Touré e o Pedro, né, que era ponta para o lugar do Thierry Henry. Além disso, o Samuel Eto'o foi incluído no negócio que trouxe o Zlatan Ibrahimovic para o Barcelona. E o Ibrahimovic é um atacante bem menos móvel do que o Eto'o, não poderia fazer o corredor, teria que jogar um pouco mais fixo na área. Então o Guardiola mudou a estratégia e passou a jogar num 4-2-3-1 mais fixado, com o Iniesta realmente aberto pela esquerda, com o Pedro realmente aberto pela direita, o Messi funcionando desde então como um camisa 10, o Xavi um pouco mais recuado ao lado do Busquets. A linha de defesa seguia a mesma. E aqui as coisas não funcionavam muito, principalmente para o Messi, porque ele ficava um pouco mais encaixotado entre os volantes. Como todo mundo sabia qual era o raio de ação do Messi, que iria jogar centralizado, mas numa ponta, numa região de campo longe da ponta, então os adversários passaram a mapear melhor essa estratégia, o Messi ficava sem muita movimentação. Isso fez até com que o Ibrahimovic fosse sacado do time e posteriormente até negociado com o Milan. Ele não permaneceu no Barcelona mais do que uma temporada. No jogo em que o Barcelona é eliminado pela Inter de Milão, né, na semifinal da Champions League, a Inter faz muito bem, Inter do José Mourinho inclusive, faz muito bem esse trabalho de bloqueio, designa 2 volantes para ficarem vigiando o Messi, e ele não consegue render muito bem, ele fica sempre marcado por 2 jogadores, ele
não joga por ali, ele realmente tinha que fazer aquela função de falso 9. Então na temporada 2009-2010, o Barcelona não teve o mesmo sucesso que na temporada 2008-2009. E o padrão tático que o Guardiola usou foi esse, o do 4-2-3-1, que era uma variação na temporada anterior. E aí chegamos à temporada 2010, 2011 e mais algumas coisas se modificam. Como o Ibrahimovic é negociado, o Barcelona contrata o David Villa e ele chega para tomar conta da posição. O Barcelona também sofre um pouquinho com as lesões do Puyol, então Mascherano, que é volante, vem jogar muito pela zaga, e o Adriano, se eu não me engano, acho que até o Maxwell também, substituem muito o Abidal, porque ele tem alguns problemas e tal, de ordem de saúde, né, que impossibilitam que ele fique como titular, mas ele era o titular na maior parte da temporada, assim como o Puyol também era, em condições normais, o titular da defesa. Mas o time volta a usar um esquema de 4-3-3, mas dessa vez com o Messi, um falso 9 de verdade. E aqui dois jogadores muito abertos, que eram o Pedro e o David Villa. O Villa, que poderia jogar um pouco mais centralizado também, mas o time tem muito mais essa configuração aqui. Era como se fosse um 4-4-2 com o losango de meio campo, porque o Messi ficava muito mais nessa região, e os pontas partindo muito em diagonal. Não tinha tanto aquele esquema tático que a gente via, né, com o Eto'o partindo para cima, partindo para dentro, e o Henry também, porque esses dois jogadores tinham mais características de pontas do que de jogadores mais centralizados, embora o Villa também pudesse jogar centralizado, mas eram jogadores de mais velocidade. Então, à medida que o Messi fazia isso, havia essa entrada, o lateral que jogava por aqui também passava mais, a mesma coisa pelo lado direito com o Daniel Alves, e a circulação do meio campo também foi sensacional. Esse time só perdeu a Copa do Rei na final para o Real Madrid na prorrogação, gol do Cristiano Ronaldo de cabeça. Mas inclusive eliminou o próprio Real Madrid na semifinal da Champions, foi campeão europeu pela segunda vez em 3 anos com o Guardiola na final, novamente contra o Manchester United. Messi mais uma vez brilhando, essa foi a melhor versão do Messi, inclusive jogando nessa posição cravado como falso 9, mas esse time sofreu mais uma alteração com a adição do Cesc Fábregas na temporada seguinte, a última do Guardiola, a temporada 2011-2012. Esse time passou a jogar num 3-4-3, lembra que eu falei para vocês lembrarem daquele sistema tático? Porque ele ficou sendo o sistema tático fixo do time. Como esse time jogava? O Daniel Alves era ponta direita. Aqui, Piqué, Puyol e Abidal formavam um trio de zaga mais fixo. Busquets, Xavi, Iniesta, o Fábregas passou a jogar por aqui. Um pouquinho o Fábregas com a 11, apesar dele jogar com a 4. Na ponta esquerda jogava o Alexis Sanches, porque o Pedro acabou perdendo a vaga e o David Villa se lesionou, se eu não me engano, na semifinal do Mundial de Clubes, numa partida antes, né, deles enfrentarem o Santos. Inclusive, no jogo contra o Santos, o Thiago Alcântara foi titular pelo lado esquerdo, mas na maior parte da temporada foi realmente o Alex Sanches pelo lado esquerdo. E o Messi jogou aqui mais centralizado e mais dentro da área, onde ele tinha total liberdade de movimentos, e ele era muito mais uma função de um 9 de verdade. Até por isso, apesar dele não ser um centroavante de fato, mas ele rodeava muito mais a área do que saía dela para se tornar o quarto homem do meio campo, até porque o meio campo já tinha 4 jogadores. E foi por isso que o Messi conseguiu os melhores números da carreira. Se não me engano, no ano de 2012 foram 91 gols marcados, ultrapassou o recorde do Gerd Müller, que detinha, né, essa marca de mais gols marcados em um ano corrido por inteiro. Então foi a versão mais artilheira do Lionel Messi. Ainda prefiro a versão do ano anterior, 2010-2011, mas essa foi a versão mais artilheira do Messi. Então, 4 temporadas de Guardiola no Barcelona, 4 times diferentes, com sistemas táticos diferentes, com padrões de jogo semelhantes, mas com distribuições táticas diferentes, 4 utilizações diferentes do seu craque, do Lionel Messi. Primeiro, partindo do lado direito para dentro. Segundo, sendo o camisa 10 que atua por trás do 9. Terceiro, como falso 9, saindo da área e vindo circular na zona entre as linhas. E quarto, já um pouco mais enfiado dentro da área como um centroavante de verdade. Assim jogava o Barcelona do Pep Guardiola. O que você achou dessa análise? Qual dessas versões você preferia? Tinha alguma preferida? Tem alguns pontos fracos que você via em uma que não via na outra? Pontos de virtude também? Fica à vontade aí pra gente comentar e debater
aqui na seção de comentários, beleza? Também deixe sua sugestão para o próximo vídeo de análise retrô, também análise rápida de times que estão aí em atividade, ou qualquer outro tipo de vídeo relacionado a futebol que a gente possa debater aqui no Pautas e Táticas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal e até a próxima!